Elisa mostra a foto de Gilda para Germano. Germano fica em choque. O ricaço pede licença e sai da conversa. Carol encontra com ele atordoado e pergunta se Arthur falou alguma coisa que o deixou assim. Germano diz que não foi nada e diz que também não foi nada com Rafael e só fala que precisa realmente ir embora. Ele então vai embora atordoado. Carolina vai conversar com Arthur e pergunta se o bonitão e o Germano discutiram. Arthur nega e Elisa diz que eles estavam conversando e do nada ele ficou estranho. Carolina então diz que o prêmio de Elisa ficou com Pietro e manda ela pegar para deixar os dois a sós. Ela sai e Carol começa a dizer que Arthur tá todo felizinho porque Elisa passou para a final. Arthur diz que Carol vai trabalhar para ele. Carol diz a Arthur não duvidar da criatividade dela e que ainda falta uma prova. Ela vai saindo, mas Arthur pergunta se isso é uma ameaça e lembra a megera do contrato contra a sabotagem. Carol diz que não é uma ameaça, e sim um aviso que eles são menos que amigos. Arthur diz para ela parar com isso e já provou para ela que ele está do lado dela para o que der e vier, mas que a aposta tá no papo e que é para ela ficar tranquila que no final do ano ele vai dar um peru de Natal para ela. Ele então sai da conversa. Elisa vai abrindo os sapatos que ganhou de prêmio. Ela então resolve dar um dos pares para Cida. Morris pega um salto alto e pergunta se ele pode ficar com aquele par. Elisa pergunta se é para ele. Cida diz que é, na verdade, uma tara e que ele gosta de cheirar sapatos de mulheres. Arthur aparece e fala para eles irem sair e comemorar. Elisa diz que sim, mas que quer comemorar com todo mundo e diz que vai chamar Jojo. No apartamento de Carol, Lu vai sofrendo nas mãos dos sobrinhos de Carolina. Eles amarram a menina e João tenta fazer uma fogueira dentro do apartamento. Carol chega bem na hora e vai correndo impedir o menino. Carol desamarra Lu e os sobrinhos vão dizendo que estão brincando de João e Maria. Carol manda os sobrinhos pararem e termina de desamarrar Lu. A megera agradece a menina e diz que ela pode voltar para a revista. Lu pergunta como foi na eliminatória e quem ganhou. Carol diz que foi Elisa e revela que era sua penúltima chance de acabar com a ruiva, mas que na próxima não pode falhar. Lu diz que ela devia contratar os sobrinhos que são terríveis. A menina vai no banheiro e Carol manda os meninos brincarem de videogame. Carol acende um isqueiro e diz que queria queimá-la Elisa de verdade. Fabinho vai indo embora da Bastille, mas percebe que seu pai ainda está na empresa e vai falar com ele. Fabinho pergunta se tem algum problema. Germano diz que tem muita coisa na cabeça. Fabinho começa a falar do projeto novo dele e da Débora, da linha ecológica, e revela que queria uma verba para realizar o projeto. Germano diz para ele dar o orçamento. Fabinho vai indo e Germano diz a Fabinho que ele e Lili estão muito orgulhosos dele. Fabinho pergunta se ele tá bolado por causa da mãe, mas Germano nega e fala para o filho ir embora. No restaurante, Lili e Rafael vão escolhendo o que comer. Rafael pergunta se Lili tem certeza que quer comer ali por causa dos preços. Lili diz para Rafael esquecer dos preços e que ela vai pagar, porque foi ela quem convidou, e que tá no dia dela de apresentar o mundo dela. Mas antes, se você gostaria de ficar por dentro das novidades da sua novela favorita, já clica no botão de gostei e se inscreva no canal. Essa é a única forma do YouTube te avisar sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa vai ganhar o concurso e se Carol vai perder a aposta.
Deixe sua opinião aqui nos comentários. No mesmo momento, chegam no restaurante Elisa, Arthur, Jojo, Maurice e Cida. Lobato leva eles até a mesa ao lado de Lili e Rafael. Arthur vê os dois e vai cumprimentá-los. Lili diz que faz muito tempo que não vê Arthur. O bonitão diz que Rafael é um homem de sorte. Maurice aparece e vai cumprimentar Lili. Ela diz que ele é uma lenda das noites cariocas. Maurice então começa a dar em cima de Lili, mas Arthur tira ele de lá e se sentam na mesa. Leila pergunta a Jonatas se ele ficou sabendo que Elisa ganhou a etapa do concurso. Jonatas confirma e diz que viu no site. Leila diz que não quer ficar reprimindo o garoto e fala que exagerou nos ciúmes. Jonatas diz para a menina relaxar. O celular dele toca. É Germano pedindo um grande favor. Jonatas pergunta o que é. Germano diz que precisa ser urgente e que precisa do endereço da família de Elisa. Jonatas diz que pode conseguir e pergunta para quê. Germano dá uma desculpa que é o pessoal do marketing que está pedindo e que Elisa foi a única que não preencheu o endereço. Jonatas diz que vai tentar, mas que Elisa tem motivos para não ter colocado. Germano fica bravo e diz que não é um pedido, e sim uma ordem, e desliga o telefone. Jonatas diz a Leila que Germano estava estranho. Leila pergunta por que o ricaço não pede para o pessoal da revista. Jonatas diz que não sabe, e diz que todas as finalistas têm endereço, menos Elisa. Leila então incentiva Jonatas para ligar para Elisa. No restaurante, Elisa vai ao banheiro. Arthur pergunta para Cida se a comida está boa. Cida diz que sim, mas que a porção vem em prato infantil. Arthur diz que se quiser ela pede outro. O telefone de Elisa começa a tocar. Jojo vê que é Jonatas e desliga. Elisa encontra com Lili no banheiro e diz que nem falou com ela direito. Lili diz para a menina ficar tranquila e pergunta se ela está comemorando a vitória de hoje, e diz que gostou muito das fotos da menina. Elisa diz que está fazendo de tudo para ser a garota totalmente demais. Lili diz que no começo duvidava, por causa do jeito de Elisa, mas diz que ela mudou e que tem grandes chances. Elisa agradece Lili. Lili revela que descobriu que Sofia não era aquilo que ela pensava, mas continua amando a filha, e que Elisa é a que mais se aproxima com a imagem que Lili tem de Sofia. Lili deseja boa sorte e abraça a menina, e sai do banheiro. Arthur vai se despedir de Lili e diz que quer vê-la na final. Lili dá boa noite e se despede. O telefone de Cida toca e ela descobre que é Jonatas. Ela atende e ele diz que quer falar com Elisa. Jojo fala para não deixar. Cida começa a falar que eles estão em um restaurante e acaba falando o nome do restaurante. Jojo pega o telefone de Cida e desliga. Jonatas diz que a pirralha da Jojo desligou na cara dele e diz que estão em um restaurante ali perto. Leila diz que vai junto. Carolina, que está cuidando dos sobrinhos, pede para Gabriel ir tomar banho. O sobrinho se recusa a tirar a roupa na frente da tia e diz que tem vergonha, e fala que só tira a roupa se a tia fechar os olhos. Carolina então tem a ideia para a última prova do concurso e corre avisar Pietro que essa vai ser sua cartada final. O amigo não gosta da ideia, mas Carol diz que já está decidida. No restaurante, Arthur faz um brinde a Elisa, que vai ser a futura garota totalmente demais, e se lembra que foi naquele restaurante que tudo começou. Elisa diz que também não esqueceu dos desaforos
que Arthur falou para ela aquele dia. Arthur diz que é verdade, mas que transformou Elisa em uma supermodelo. Cida diz que Elisa também foi guerreira e comeu o pão que Dona Sterling amassou. Elisa diz que só ela sabe o quanto sofreu. Arthur diz que Elisa já era encantadora e só tirou o que não servia, e fazem um brinde. Elisa diz que se ganhar o concurso, um pedacinho de cada um deles vai subir no palco com ela, pois eles viraram também sua família. De repente, Jonatas e Leila chegam. Arthur pergunta quem convidou. Jonatas diz que é importante e rápido. Arthur diz que existe celular para isso. Jonatas diz que ligou, mas ela não atendeu, e revela que Germano quer o endereço da família da Ruiva. A Ruiva não entende o porquê. Jonatas explica que parece que a Bastille está querendo trazer a família das finalistas para o rio. Elisa se levanta furiosa e diz que o menino não precisava nem ter ido lá, porque Jonatas sabe que ela fugiu de casa e que não pode passar o endereço. Jonatas diz que podia ser que Gilda quisesse ir. Elisa começa a ficar nervosa, mas Leila diz que ele só está cumprindo ordens do patrão. Elisa diz que não tem ninguém mais que conhece a história dela do que Jonatas, e que sabe que ela tem medo do Dino encontrá-la. Jonatas fica sem jeito, mas diz que ela tem razão. Arthur então expulsa os dois. Cida fala para Jonatas ir embora. Antes do carrapato ir embora, Maurice pede para Jonatas acompanhá-lo até o banheiro. Jonatas chega no banheiro, deixa Maurice lá e vai indo embora. Maurice o repreende e diz que tem o endereço de Gilda, e pede para Jonatas dizer ao Germano que se ele quiser o endereço é para procurá-lo de carteira aberta, e dá o telefone dele. Gilda entra no quarto e vê que Daisy pegou a revista que Leonor deu. Ela aguarda e diz para Daisy que isso é um segredo delas. Carlinhos, que estava escutando, diz que sua mãe não ia esconder mais nada de Dino. Gilda diz que vai contar, mas na hora certa, e manda os filhos irem dormir e sai do quarto. Gilda, com a revista na mão, é agarrada por Dino. Ela tenta esconder a revista, mas ela cai. Dino pega e vê a foto de Elisa e pergunta o que a foto da Ruiva tá fazendo na revista. Elisa e a Companhia Limitada chegam no apartamento e Jojo fala que parece que o carrapato sugou toda a alegria dela. Elisa pede para a menina parar. Cida fala para a menina ir dormir e Maurice também vai se deitar. Arthur senta do lado da menina e diz que sabe que não foi difícil para ela lembrar do padrasto, e diz que Germano não vai trazer o Dino para o rio, e que mesmo que ele vá para o rio, Arthur diz que não vai deixar que o padrasto faça mal a ela. Elisa diz que só de pensar nele já treme de medo, e diz que é mais forte que ela. A Ruiva se deita no ombro de Arthur, e o bonitão diz que Elisa, por tudo que passou, é 10 vezes mais forte que o padrasto, e tranquiliza a menina dizendo que quando ela estiver badalada, o Dino vai ser só uma lembrança do passado. Elisa diz que falando assim parece até um sonho, e Arthur diz que esse sonho pode se tornar realidade. Jonatas diz que se arrependimento matasse, ele não tinha colocado os pés naquele restaurante. Leila diz que o menino não tem culpa e que só estava cumprindo ordens, e também pede desculpas por ter botado pilha no garoto. Jonatas diz que mais do que ninguém ele sabe o que Elisa passou com o padrasto e que ele devia ter pensado um pouco. Leila pergunta o que aconteceu de tão grave. Jonatas revela que depois que ela virou adolescente, Dino começou a tentar agarrar ela, e por isso ela foi fugida para o rio. Leila fica inconformada. Jonatas diz que ela não denunciou porque a família dela depende do padrasto. E ainda diz que não entende por que o pai do Arthur falou que sabia onde Gilda mora. Leila pergunta se o menino vai mentir para o chefe.
Jonatas diz que vai dizer a verdade, que é a que Elisa não quer passar o endereço da família, e rasga o telefone de Maurice. Dino, vendo a foto de Elisa na revista, fica fazendo várias perguntas para a Gilda. A mulher diz que ficou sabendo do concurso faz pouco tempo. Dino diz que é mentira e que sabe que ela fala com Elisa, e pergunta por que ela não contou nada. Gilda responde que ficou com medo de Dino ir atrás dela. Ele, fazendo sonso, pergunta quando termina o concurso. Gilda fica furiosa e pergunta por que ele quer saber. Dino diz que sua raiva passou. Gilda pede para ele esquecer Elisa e o concurso. Dino diz que pelo contrário, e que para provar para ela que não tem mais ódio do coração, ele faz uma proposta dizendo para a família inteira ir para o Rio de Janeiro para torcer para Elisa. Sem saber do plano que Dino está armando, Gilda fica meio insegura. O maltrapilho insiste na proposta, e Gilda pergunta para ele se ele promete não fazer nenhuma besteira. Dino, se fazendo de vítima, responde que parece que Gilda nem conhece o homem que tem dentro de casa. Gilda, então tomada pela alegria e saudade de Elisa, aceita a proposta de Dino. E Dino fala que ele está fazendo isso por ela e pelas crianças. Arthur vai dizendo uma poesia e percebe que Elisa dormiu. Ele tenta acordá-la, mas não consegue, e também dorme ali no sofá mesmo. No dia seguinte, Elisa acorda e também acorda Arthur. Ele diz que quer dormir mais um pouco, mas Elisa diz que todo mundo já acordou e estão olhando para eles. Cida pergunta se os pombinhos dormiram bem, e Arthur diz que eles estavam apenas conversando. Eles se levantam e Elisa diz que vai tomar banho, e Arthur diz que também vai. Maurice pergunta se eles vão tomar banho juntos, e Elisa diz que não. Dino conta para Peçanha que pegou Gilda vendo a revista com Elisa no concurso, e fez ela confessar tudo para ele. Peçanha pergunta se ela não percebeu que Dino já estava sabendo de tudo. Dino diz que não, e conta que diz para a mulher que não sentia mais raiva de Elisa. Peçanha pergunta se ela acreditou, e Dino diz que acreditou como uma pata. Ele ainda pede dinheiro emprestado para a família ir para o Rio. Peçanha diz que é só um adiantamento. Dino diz que na hora certa eles pegam Elisa e toda a grana que estiver com ela. Carol chega na revista e Pietro percebe que ela está de novo descabelada e com uma mancha na camiseta. Carol diz que de novo foram as crianças, e ela diz que tem uma boa notícia e pergunta se Pietro já disse qual é. Pietro diz que não, porque não levou muito a sério a ideia. Carol diz que é muito sério. Lu pergunta do que eles estão falando. Carol manda a menina prestar atenção em tudo que ela vai falar para colocar no site sobre a última prova do concurso. Ao saber da notícia, Max, eufórico, invade o apartamento de Arthur. Cida se assusta. Max diz que vai ver a perereca. Cida então desce com Jojo para ir à escola. Elisa e Arthur, que estavam tomando café da manhã, ficam sem entender. A Ruivinha pergunta por que o Max está com uma cara de espantado. E Arthur pergunta a Max o que aconteceu. Ele explica dizendo: saiu agora no site qual é a prova final do Garota Totalmente Demais. Arthur pede para ele não fazer suspense e falar logo. Max completa dizendo: e as concorrentes terão que posar nuas. O bonitão fica inconformado, e Max diz que já está no site. Elisa, furiosa, diz: eu? Nua? De jeito nenhum. Ah, não se esqueça de dizer a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!